noite a todos. A vida é uma jornada no processo de crescimento, de transformação, na evolução dos nossos espíritos. Encarnamos no sentido, pode cada um ter o seu objetivo a vencer, os aprendizados a conquistar, as provas para fazer e as expiações para passar, mas todos nós temos o objetivo de crescer, de evoluir. Então, muitas vezes, e muitos de nós, né, vamos dizer assim, não sei quanta parte da população mundial, tem a consciência de que, mas o que ele falou ali, que nós não temos o direito, ou seja, nós precisamos saber que viemos para aprender, mas voltaremos com o aprendizado que nós tivemos. Mas nada de material a gente leva, como a gente não traz. A única coisa que a gente ganha de presente é o nosso corpo físico. E é ele que, com certeza, através do nosso cuidado, da nossa higiene física, né? E os cuidados que o nosso corpo precisa alcançar, podemos acreditar que ele seria esse terreno de base para que o nosso espírito pudesse viver as experiências necessárias, onde sentimentos e pensamentos de cada um de nós vibram num processo de crescimento. Mas muitas vezes, sempre os mesmos pensamentos ou os mesmos sentimentos que habitam no nosso cérebro e no nosso coração, ou no nosso plexo solar, eles acabam sendo, por distração nossa, sendo momentos de dor, né? Porque bater na mesma tecla toda hora, a gente acaba que não percebe por que aconteceu de novo, por que o outro falou mal de mim outra vez, por que o outro me julgou de novo, e tantos porquês que acontecem repetidamente da gente, a gente precisa refletir. Porque o processo não é do outro, é seu. É você que precisa refletir em você o que você está atraindo, nós, no caso, né? Todos nós. O que eu estou atraindo para poder aprender. Porque enquanto a gente não aprende, a gente vai viver aquele filme, O Feitiço do Tempo. A gente não vai sair do dia. A gente vai voltar para o mesmo dia toda vez e vai viver as mesmas coisas. E a gente tem que ficar atento que a cada momento a vida repete. De novo, eu só atraio pessoas assim? Eu só trago para mim pessoas desse tipo? Eu tinha um professor que falou que separou 4 vezes, né, e pagava 4 pensões. E estava solteiro, já namorando uma outra pessoa para casar. E ele falou, mas as 4 mulheres eram iguais. Eu falei, mas você atraiu essas pessoas para aprender o quê? E até no casamento a gente repete isso. Até porque a nossa forma de lidar com a vida, a gente acredita que o outro é que tem que mudar, as pessoas têm que fazer diferente. Não sou eu. Então, como ele falou assim, cada um é um. Eu não posso exigir do outro aquilo que eu faço. Eu posso olhar para mim, me observar e me avaliar, que bom que eu não faço isso. Eu olho lá a política, lá na internet, na televisão, e digo aquelas coisas difíceis que a gente olha, que bom que eu não sou político, primeira coisa. Que bom que eu não faço isso. Que bom que eu não estou... Aí se eu fosse, eu queria fazer melhor, mas eu não sei, nunca fui. As dificuldades que essas pessoas têm, fácil é a gente criticar os outros. E muitas vezes a gente... Não estou falando político porque é uma coisa que está muito em evidência e eles estão muito expostos, né? De uma forma positiva e de uma forma negativa. Mas a gente observa a vida que a gente vive, a gente começa na família que a gente vive, a gente começa a buscar as referências maternas e paternas, a gente vai percebendo que as pessoas que vão convivendo com a gente são referências para a nossa vida. Uma vez, uma pessoa foi no hortifruti,
um caso que foi real, né? E pegou uma criança de 12 anos, né? Pegou um iogurte, tomou e escondeu no mercado, eu acho, no mercado, escondeu. A pessoa que levou essa criança não era responsável dela, não era a mãe, mas levou junto com as filhas. E aí, na hora que ela foi passar no caixa, o fiscal chegou lá e falou: vai ter que pagar o iogurte que ela tomou. Aí ela olhou para ela: você tomou, fulano? Ela: mas por que você fez isso? O meu pai faz isso. É difícil, né, quando você ouve isso. Porque o exemplo vem de casa. Se meu pai faz isso, se minha mãe faz isso, é autorizado eu fazer. Você não precisa me dizer que é certo ou que é errado, porque o exemplo faz tudo. Então, ali no lar começa os nossos bons exemplos ou os nossos maus exemplos. Porém, nós escolhemos encarnar em famílias que temos afinidades. Né? Ou provas, expiações, porque a gente se liga por um sentimento de amor ou de ódio. Está ali, né? Está presente para que a gente possa crescer. A gente sai, vai para a escola, a gente aprende, o meio que a gente vive muitas vezes interfere no nosso processo e às vezes a gente tinha aquela pureza de criança que já vai saindo um pouco daquilo, porque a gente vai se entorpecendo com o que está lá fora, com o que está na internet, com o que é oferecido, e se eu oferecer algo para ele, ele pode pegar ou não pegar. Agradecer, muito obrigado. E a vida oferece muitas coisas para a gente. Mas muitas vezes nós não estamos preparados para nem avaliar se aquilo ali é bom ou não. Se vai ser bom para mim ou não. Pode ser bom para ela, pode não ser para mim. Mas a gente traz para dentro da gente. E incorpora isso na nossa atitude, na nossa personalidade, e isso vai formando o nosso caráter em cima daquilo que a gente está trazendo do outro, e vai deixando aquilo que está lá dentro de nós, ou seja, se perder. Aquela criança genuína, aquela criança boa, aquele caminho para que eu vim seguir, eu fui me distorcendo, porque fui olhando outras coisas. Fui me distraindo, vamos dizer assim. A gente fica muito distraído porque o olho vê e a gente acaba se iludindo. A borboleta é muito bonita e a gente acaba seguindo ela. Mas muitas vezes essas referências começam na família. Né? A gente vê assim mesmo. Mas eu tive mais amigos meus assim. Meu pai era médico, a minha família toda é de médico e eu tenho que ser médico. Tu tem aptidão para ser médico? Você quer isso? É isso que você quer? A gente não sabe, mas a gente acredita que gosta. Que gosta porque tem uma influência do meio externo e grande da família. A facilidade, tem consultório médico, meu pai é um médico renomado, e aí eu vou naquele caminho. Às vezes dá certo e às vezes não dá. Porque muitas vezes nós esquecemos de fazer contato conosco. A cada momento que a gente vai caminhando, a gente precisa fazer esse contato. E isso a gente faz muitas vezes quando a gente está na solidão. Naquele momento que eu estou comigo. É esse momento que eu posso refletir da minha vida. Quando eu estou comigo, quando eu posso me avaliar, me perceber, me sentir, saber aonde estão os meus valores, aonde estão as minhas falhas, e perceber ali dentro como que eu estou lidando com tudo isso. Eu só posso mudar se eu fizer uma reflexão constante na minha vida, olhando para mim. E aí eu preciso me recolher. A gente faz vários recolhimentos na casa, né? Recolhimento de tempo, 9 dias, recolhimento de Iaô, que também são 9, recolhimento de Bori, recolhimento de pai e mãe, recolhimento de anjo de guarda. E todos eles têm o objetivo de você olhar para você. Faz a obrigação, faz para o santo, faz isso, tudo. Tudo que está aqui em cima nos auxilia sempre a gente olhar para dentro da gente. A gente perceber quem sou eu, se eu estou na minha trajetória que eu realmente escolhi. É igual quando você faz teste vocacional, né? Que área que você
tem tendência. Eu fiz alguns testes vocacionais, né? Na época, não sei se hoje tem, mas na época que eu estudei, o governo fazia, eu estudei em escola pública, nós aplicavam em nós testes vocacionais, já quando a gente estava saindo do segundo grau ali, que tendência que você tem para aquilo, para aquilo. No primeiro grau tinha o primeiro, no final do primeiro grau, no segundo tinha o outro. No meu deu um, no outro deu outro, né? Ou seja, a gente tem... Qual é a minha tendência vocacional? Às vezes eu vou ser o médico que o meu pai quer. Poxa, mas eu queria tocar mesmo lá naquela banda, naquela guitarra lá e ser um músico. Ou eu queria ser jardineiro. Ou eu queria ser engenheiro. Mas eu me perdi de mim porque eu não sabia nem o que eu queria, porque eu não fiz contato comigo, porque eu não provei de vários gostos, não é? Você não pode. Uma criança, tu vai dar uma coisa que você quer? Não olha o jeito daquilo. Eu falei isso semana passada, acho que foi no curso, né, de médico, que você vai dar, não quero. Você olhou aquilo, já não viu, mas nem provou. Meu pai era diferente. Prova, você não vai apanhar. Eu provava, né? Apanhei muito para comer quiabo, e adoro quiabo hoje. Ou seja, se não provar, a vida, se não for experienciada, a gente só tem teoria. Porque ela fez isso, se deu bem, ela fez, se deu mal, ele fez, se deu bem, ela fez, se deu mal, e a gente vai olhando as referências, mas e quando chega em mim? Só quando eu fizer. Só quando eu passar pela experiência. E se a gente não viver a experiência, a gente só tem uma teoria. E as teorias são muito bonitas no papel, mas quando vão para a vida, para ser vivida, a gente vê que não é real. Quem se formou, o médico se formou aqui, o engenheiro se formou ali, né? E a gente vai vendo tantas pessoas que têm formação, e quando chegou na hora de trabalhar, nunca trabalhei com aquilo. Aí você vai pela primeira vez, a gente vai vendo a dificuldade, claro, a teoria vai nos embasar. A gente estuda bem a teoria, mas na hora de viver a vida, essa faculdade que todos nós passamos, é só vivendo que a gente vai tomar experiência. É claro que determinadas coisas que eu provei e não gostei, eu não quero. E muitas vezes eu me forço, porque todo mundo gosta. Então eu não quero ser diferente dos outros, né? Tu já provou uma bebida, isso, assim, todo mundo, é maravilhoso, está todo mundo na onda da bebida, e eu provo, tá ótimo, né? E não tá, e você acredita que gosta. E a gente não consegue perceber que a gente vai saindo do rumo que a gente escolheu antes de encarnar. Porque a vida vai apresentando tantas outras coisas na nossa frente que a gente vai se iludindo. Mas ela sempre vai dar uma chance da gente estar sozinho, da gente sentir a solidão. Porque é na solidão que eu vou tomar contato com o meu sol, né? Com o meu sol, com o meu plexo. O que eu estou sentindo? É na solidão que eu vou tomar contato comigo. Eu não posso dizer que a solidão é triste, porque se a solidão é triste, eu acho que solidão é uma coisa de... Está sendo carência, eu estou com carência dela, ela está afastada de mim, eu estou sozinho, então eu fico triste, porque não tenho ninguém. Será que solidão é isso? Não. Solidão é você estar com você. E às vezes a vida arma uma opção de coisa. Já passou por um momento que você precisa de alguém do teu lado e não tem ninguém? Eu já passei várias vezes. Mas é nessa hora que você cresce também. Porque você está na solidão. Fazia minha prece íntima, chorava às vezes, chorava, andava, pegava um ônibus, morava na Tijuca, eu pegava um ônibus 413, saltava na Muda, em Copacabana, e andando até o Leblon, na praia, voltava do Leblon para Muda, ali em Copacabana, pegava o ônibus, depois de ter andado horas a fim, pensando eu comigo, chorava, ria, avaliava, voltava, ia para casa, chegava em casa 3, 4 horas da manhã, isso no final de semana, é claro, né? Durante a semana era pauleira de trabalho. Chegava em casa, deitava, acordava no dia seguinte, meio-dia. E o problema, Luiz? Desapareceu.
Porque quando você está em você, você vê que aquele problema que às vezes era tão grande passa a ser tão pequenininho. E tudo é como é, as coisas são como são, e as pessoas são como elas são, e a gente tem que respeitar como cada um. Mas olhar para si é importante. E para fazer isso, tem que estar esse sol muito forte, essa solidão, em alguns momentos, claro, que a gente fala, o coração faz um movimento, né, de bater como faz o dia que vai, amanhece, e a noite que chega. A noite se recolhe e o dia se abre. A noite faz com que a gente recolha-se em si, para não só descansar o corpo físico, mas para a alma buscar conhecimento, avaliar, para que a gente possa rever. Era bom se todos nós fizéssemos que no final do dia, uma análise, como foi o meu dia hoje, o que eu podia ter feito melhor, o que eu posso bater palma para mim, que eu fiz legal, bacana, o que eu fiz ainda, que ainda precisa de aprimoramento. Eu falo isso na vida moral, tá? Que a vida material é uma ponte. Porque se a gente ficar pensando em crescer materialmente, depois que morre, como ele falou ali, depois que morre, o que você vai levar daqui? Isso? Nem isso vai levar. Vai levar o quê? O dinheiro que acumulou, o carro que comprou, a casa que tem, os bens que tem? Nada disso vai levar. Nada. Tudo fica aqui. Então você veio sozinho, mesmo se for gêmeo, cada um nasceu em algum minuto. Ninguém nasceu, não passaram duas crianças no mesmo momento pela vagina da mãe. Um sai primeiro, depois o outro sai. Aí, se for cesariana, um sai e o outro sai. Né? Então, um nasceu com diferença de segundos, mas nasceu. Você não é igual a ninguém, você veio só e vai voltar só. E esse momento que eu acho que de maior reflexão da alma depois que desencarna, que algumas religiões falam do juízo final, é a mente estar com ela mesma. De saber o que eu vim fazer aqui e o que eu fiz. É igual aquela dona de casa que tem uma relação de afazeres naquele dia, fazer compras no mercado, comprar peixe na feira, vai ter que pagar a conta no banco, e 500 coisas, ela faz um checklist ali de tudo aquilo que tem que né, assim? No final ela vai dizer, o que eu fiz hoje? Isso. E aquilo que não fez, posso deixar para amanhã? Às vezes não. Perdi a conta, porque o vencimento era hoje. Eu não fui no banco, deixei por último e o banco fechou 4h30. Não me planejei muito bem. Assim é a nossa vida. A gente vai ter que prestar conta das nossas atitudes, de tudo aquilo que nós conquistamos, não de bens materiais, mas de bens morais. Porque nós saímos com um projeto antes de encarnar. E vamos devolver, vamos ter esse checklist, a gente não lembra. Mas a gente, quando está bem intuído, ora, quando a gente está bem amparado pelo Criador, faz coisas boas, ele sempre vai levar a gente a cumprir o nosso caminho, mesmo levando para aqueles caminhos difíceis, porque são aqueles caminhos difíceis que muitas vezes vão nos ensinar a aprender alguma coisa que a gente resistiu em algum momento. Então está tudo certo. Só precisamos refletir um pouco mais sobre nós e perceber, né, o que podemos fazer de melhor, compreendendo que todos estão no mesmo processo, ninguém é igual a ninguém, temos a mesma essência, mas ninguém é igual a ninguém. Cada um tem o direito de pensar, sentir e fazer da forma que acha, que consegue, ou que a vida ensinou e ele aprendeu aquilo que ele quis, ou não aplicou aquilo que não quis, como as coisas que vão para os seus lugares, elas vão na hora certa, no lugar certo, no momento exato. Às vezes a gente quer antecipar as coisas, mas tem alguns ditados que dizem, né? Afobado come cru. Né? Comer uma fruta verde e uma fruta madura, o sabor é outro. Às vezes a gente come a verde mesmo, engole, mas a madura está ali.
para que a gente possa saborear e a gente não se permitiu isso. Então vamos nos permitir a estar nós conosco mesmo. Podemos estar com todo mundo, e é isso muito legal, mas é importante que a gente possa estar conosco a cada momento das nossas vidas, para poder reavaliar, ressentir, sentir aquilo que a gente está sentindo, perceber e tentar fazer o melhor e deixar aquilo que já foi bom, como bacana lá, ficou lá, registrado, estrelinha, uau, nota 10, para que a gente possa chegar num nível de maior sucesso na nossa encarnação. Que Deus nos abençoe. Hoje estou completando 105 anos. Daqui a um tempo vou dizer isso, tá? Eu espero que todos estejam aqui comigo. Mas hoje estou completando 65, estou na idade agora madura. Minha irmã falou que agora eu posso andar de ônibus de graça, posso andar de metrô de graça, e até de ônibus intermunicipal também posso. Uma opção de benefício, fila de banco, nada disso eu faço. Eu vou para fila de... Tenho a Caixa Econômica aqui maravilhosa, aqui as pessoas que fazem tudo para mim. Ou seja, vem para a Caixa você também. Fazendo propaganda ainda, tá vendo? A Melissa agora é responsável pelas agências de Jacarepaguá, então é ponto para ela. O que eu ia falar? Não, eu estou completando 65 anos e fico muito feliz de estar aqui na cabana. Eu não gosto de comemorar aniversário, de cantar parabéns, fazer festa, essas coisas todas. Já almocei com a minha família hoje, né? E gosto disso, de estar aqui, de fazer a minha oração. Por favor, depois façam uma oração antes de acabar a gira de mesa. Tá? É isso que eu gosto. E eu agradeço a presença de todos e que Deus me abençoe e abençoe todos vocês.